Olá, obrigada por ingressar no nosso webinar. Meu nome é Gabriele Denadai e hoje eu vou falar sobre pesquisa em Covid-19. Siga a Nova Analítica nas redes sociais. O nosso webinar está dividido hoje em 7 partes: uma introdução, patogênese, estrutura do SARS-CoV-2, ciclo de vida viral, resposta imune, tendências na pesquisa e um breve resumo. O SARS-CoV-2 é uma nova cepa do coronavírus, que pertence a uma família que causa doenças respiratórias. O SARS-CoV-2 causa a doença conhecida como Covid-19. Foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan em dezembro de 2019 e desde então vem se espalhando no mundo todo como uma pandemia. O contágio pode se dar de uma pessoa doente para outra através do contato. Há estudos também que demonstram que o vírus consegue sobreviver em algumas superfícies. A Nova Analítica disponibiliza de produtos que apoiam a pesquisa do novo coronavírus. Produtos dentre eles como proteínas, ELISA, teste rápido, PCR, cultura celular e anticorpos. Os produtos são atualizados semanalmente, então fique de olho no nosso site. E como então que acontece a patogênese desse vírus? O vírus pode infectar a pessoa de várias maneiras, porém os sintomas que elas apresentam são semelhantes na maioria da população. Em um estado leve, ele se assemelha a uma gripe, com uma tosse seca, uma dor de garganta e baixa febre. Já em casos mais severos, há febre e uma inflamação dos pulmões, acumulando líquido dentro deles. Já em caso crítico, há uma resposta exacerbada do sistema imune, que pode levar a um choque séptico e, além disso, faltar oxigênio e levar à falha múltipla dos outros órgãos. Bom, vamos falar um pouco mais detalhado como que o vírus invade principalmente as vias respiratórias. Essa imagem, a gente tem uma imagem representativa de um alvéolo que tem duas principais células, o pneumócito tipo 1, que são responsáveis pela troca gasosa entre os alvéolos e a corrente sanguínea, e os pneumócitos tipo 2, que são responsáveis pela produção do surfactante. O surfactante tem como objetivo manter a estrutura dos alvéolos rígida e intacta. Quando o vírus então acomete os alvéolos, eles então começam a se replicar e as células começam a entender aquilo como um organismo estranho e começam então a mandar citocinas e sinais que recrutam células do sistema imune para combater esse vírus invasor. As células do sistema imune, quando chegam nos alvéolos, começam a liberar citocinas ainda mais e começam então a acumular líquido dentro desse alvéolo. Acumulando líquido dentro desse alvéolo, começa então a diluir o surfactante. Diluindo o surfactante, a estrutura do alvéolo começa a ser prejudicada e ela começa a se recolher. Com isso, a prejudica a troca gasosa entre os alvéolos e a corrente sanguínea. Isso é no caso moderado. Num caso severo, todo esse quadro ele é exacerbado, então um acúmulo muito maior de líquido dentro dos alvéolos, impossibilitando a troca gasosa e levando à falência múltipla dos órgãos. Bom, como é a estrutura desse vírus? Do que ele é composto? Bom, esse vírus ele pertence à família beta e ele possui algumas proteínas. Nós temos a proteína spike, que é uma das principais proteínas que permite então que ele se ligue à célula hospedeira. Eu vou falar um pouco melhor dela no próximo slide. A gente tem a proteína do núcleo capsídeo, que ajuda ele a se replicar dentro da célula hospedeira. A gente tem a proteína de membrana, que possui duas isoformas, uma mais rígida e uma mais flexível. A gente tem a proteína do envelope, que ajuda então nas mudanças dos canais iônicos. E nós temos o material genético, que é um RNA de fita simples. Bom, o Covid-19, ele pertence a uma família de doenças respiratórias. Ele possui cerca de 80% de homologia com a SARS e 50% de homologia com a MERS. Porém, se a gente olhar com mais detalhe essas proteínas que eu acabei de comentar, a gente sabe hoje que a proteína envelope, a proteína de membrana e a proteína de núcleo capsídeo possuem cerca de 90% de homologia entre SARS-CoV-2 e SARS. Já a proteína spike tem apenas 74%.
Falando um pouco melhor da proteína spike, ela tem duas regiões, a S1 e a S2. A região S1, por sua vez, é subdividida em região C-terminal e N-terminal. Essas duas combinações formam o chamado RBD, que é o domínio de ligação ao receptor. Hoje nós sabemos que a homologia entre a proteína spike do SARS-CoV-2 e SARS é em torno de 50%. Ou seja, é importante escolher produtos específicos para SARS-CoV-2, já que a homologia é tão baixa. A Abicam disponibiliza de vários produtos para pesquisa da proteína spike, da proteína de núcleo capsídeo, da proteína de membrana e da proteína de envelope. A BioSearch ela oferece uma gama de produtos para soluções de PCR, como PCR em tempo real, como sondas e ólicos específicos para SARS-CoV-2, como também extração e ácidos nucleicos. Aqui eu trouxe alguns papers que demonstram que já foram usados o Kit Extract RNA e o MasterPure, tanto para a extração de RNA viral, como para a extração do SARS-CoV-2. E como que é então o ciclo de vida do SARS-CoV-2? Ele é um vírus e ele precisa da célula hospedeira para se replicar. Então o vírus se liga no receptor da enzima conversora de angiotensina 2, a ACE2. Porém, essa ligação da proteína spike, em específico, com o ACE2, ela não é suficiente para o vírus internalizar. A gente precisa inativar essa proteína spike. Então, existem algumas proteases que atuam nessa inativação, como a TIMPRESS2, dentre outras. Bom, após a inativação da proteína spike, então esse vírus é capaz de ser internalizado. Então, ele libera o seu material genético e utiliza toda a maquinaria da célula hospedeira para fazer múltiplas cópias, tanto da sua proteína, quanto das suas proteínas, como do seu material genético. O retículo endoplasmático rugoso também participa, ajudando então a fazer novas réplicas desse vírus. Então, formado nesse novo vírus completo, ele é exocitado. Porém, esse número de um vírus sendo endocitado para um vírus sendo exocitado, ele não é válido. Porque nós sabemos hoje em dia que uma cópia do vírus é capaz de ser endocitado para centenas e milhares de vírus serem exocitados. Aqui nós temos alguns produtos relacionados aos receptores e às proteínas ligadas nessa inativação da proteína spike. E como então o corpo reage à invasão desse patógeno? Bom, o sistema imune ele é ativado, diversas células do sistema imune são ativadas e produzem, por sua vez, várias citocinas para tentar combater esse patógeno. Nós temos liberação de diversas citocinas, porém uma delas é expressa em maior quantidade e é a interleucina 6. Essas interleucinas elas servem como biomarcadores da doença também. Aqui eu trouxe dois exemplos de medicamentos que são usados para inativar receptores dessas interleucinas, como a tocilizumab e a sarilumab, que ele então é um anticorpo monoclonal que inibe a interleucina 6. A Abicam disponibiliza de vários kits ELISA para estudo dessas interleucinas. E a Abicam também oferece a possibilidade de você customizar a sua própria placa de ELISA. Então, o Simple Step ELISA Custom, você consegue fazer a sua ELISA com qualquer par de anticorpos do seu interesse. Nos pacientes mais severos do Covid-19, eles apresentam o que nós chamamos de tempestade de citocinas. O que é isso? É quando há uma resposta excessiva e de forma descontrolada de interleucinas. Já foram demonstrados níveis elevados das citocinas interleucina 6, interleucina 2, APCR e ferritina. Bom, novas pesquisas a respeito das tempestades de citocinas estão sendo feitas. Isso é importante porque auxilia no desenvolvimento de soluções eficazes de diagnóstico, prognóstico e terapias do Covid-19. A Abicam disponibiliza uma ferramenta para você estudar uma gama de citocinas ao mesmo tempo, pela Cytosine Array.
Aqui, diferente do ELISA, a gente consegue estudar até 96 proteínas ao mesmo tempo, dando um resultado semi-quantitativo. A Abicam disponibiliza de controles para todos esses experimentos, como proteínas recombinantes de alta qualidade, que tem essa tag Premium Bioactive Grade. Elas possuem uma bioatividade ótima, uma pureza ultra alta, confirmada com espectrometria de massa e também confirmada conforme o ISO 9001. Nós também temos ferramentas para estudar células imunes. A StimCell oferece o kit EasyCep para isolamento de células B, T, como células natural killer, dentre outras. Ela se baseia nas BID magnéticas e pode ser por seleção positiva ou negativa. Ter um pool de células imunes de doadores para que você possa fazer a sua cultura celular. Então é muito importante a gente ter uma cultura pura de células para a gente dar continuidade aos nossos experimentos. A StimCell também oferece kit ELISA para citocinas, a resposta imune, e também meios de cultura para células imunológicas. Bom, uma subdivisão do sistema imune é o sistema humoral. É quando o corpo começa então a produzir anticorpos contra aquele patógeno, produzidos pelos linfócitos B. Então aqui eu trouxe um gráfico genérico, ele não é específico para o SARS-CoV-2. Bom, aqui podemos ver que quando o vírus invade o corpo, ele começa a ter um aumento da sua réplica dentro do corpo, como a produção do seu material genético. O corpo, então, começa a produzir anticorpos IgM, que é a primeira linha de frente contra esse patógeno. Porém, o IgM ele tem uma alta produção e depois é declinado. E logo em seguida, há uma alta produção de anticorpos IgG, que são os anticorpos de longa duração. A Abicam disponibiliza de kit de detecção contra anticorpos IgM e IgG do coronavírus. É uma forma simples, é baseado na imunocromatografia e você então coleta o material, a amostra do paciente, adiciona numa solução diluente, aplica 2 a 3 gotas então no cassete e após alguns minutos a gente já consegue ter o resultado. Aqui do lado eu trouxe um gráfico, mais uma vez não é específico para SARS-CoV-2, as pesquisas ainda estão sendo feitas e a nossa representada, a Abicam, ela aconselha então a utilização dos 2 kits de anticorpos IgM e IgG simultaneamente. A Biclonal também disponibiliza teste rápido para SARS-CoV-2. Porém, a diferença é que nesse teste rápido da Biclonal, os 2 anticorpos eles estão juntos no mesmo cassete. Então, qual a importância desses testes rápidos para SARS-CoV-2? Alguns estudos sendo lançados que dizem, então, que o IgM, o IgA e o IgG eles são parâmetros importantes para prever a imunidade da população. Além disso, a resposta de IgA aparece e cresce mais cedo e atinge um pico na semana 3. Então, determinar os epítopos de anticorpos específicos para SARS-CoV-2 pode ser importante, então, para monitorar a especificidade e magnitude da resposta precoce das células B, o que poderia orientar o desenvolvimento de candidatos a vacinas. A nossa representada ABBio disponibiliza de kit ELISA para todos esses anticorpos IgA, IgM e IgG específicos para o SARS-CoV-2. E quais são as tendências na pesquisa hoje em dia? O que está sendo lançado que pode ajudar na nossa pesquisa? Bom, a Abicam traz um ensaio de fluxo lateral universal, que ele foi projetado para facilitar o desenvolvimento de ensaios de fluxo lateral personalizado. Aqui você utiliza um par de anticorpos de captura e detecção e pode ser utilizado qualquer tipo de antígeno. Nós também disponibilizamos produtos para estudar outras proteínas e vias envolvidas, dentre elas estresse oxidativo, morte celular, dentre outros. Nós também temos medicamentos que estão ainda em fase de pesquisa, como a hidroxicloroquina, a cloroquina, fosfatase, dentre outros.
Nós também temos a possibilidade de estudar as vesículas extracelulares, já que elas desempenham um papel essencial na infecção viral. A STINCEL oferece kit para a gente isolar essas vesículas extracelulares. A STINCEL também oferece a possibilidade de estudo de doenças infecciosas respiratórias. Aqui nós temos o melhor modelo de estudo na interface ar líquido, onde a gente pode cultivar nossas células do epitélio respiratório e infectar com vírus de interesse. Com ela, a gente consegue estudar os efeitos da infecção na depuração ciliar, na histologia e a liberação de citocinas, como também a propagação do vírus. Nós também temos meios especializados para a cultura de células epiteliais das vias respiratórias. A pneumocult, ela foi utilizada no estudo pioneiro chinês que isolou o sequenciamento do SARS-CoV-2 e pode compartilhar a sequência viral com o mundo todo. A STINCEL também oferece meios de cultura para células epiteliais do intestino, já que ela expressa alta quantidade do ACE2, como também meios para estudar células renais, as quais também expressam alta quantidade de ACE2. E para finalizar, uma curiosidade, o grupo do professor Dan Barouch, em Harvard, está estudando uma vacina de DNA em macaco rhesus. E como resumo, a nova analítica hoje consegue oferecer proteínas e anticorpos específicos para o estudo de SARS-CoV-2, testes moleculares para PCR em tempo real para a detecção do SARS-CoV-2, kits ELISA para citocina e marcadores de plasma, kits de isolamento para vesículas e células da resposta imune, ensaio multiplex para tratamento de pesquisa com tempestade de citocina, ensaios rápidos de fluxo lateral e modelos de estudo para SARS-CoV-2. Aqui temos um link para a nossa landing page, a nova analítica, onde possui soluções para a pesquisa do novo coronavírus, com equipamentos, insumos, dentre outros.